Oração cura e quebra de maldição hereditária. Você já percebeu que certas dores se repetem na sua família? Vícios, doenças, brigas, separações, miséria. É como se existisse um ciclo do invisível sendo herdado, geração após geração. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, isso vai parar em você. A palavra de Deus em Êxodo 25 nos alerta. Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas no versículo seguinte, ele revela a chave da libertação. Faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Se existem maldições hereditárias, também existe um Deus que quebra correntes. Você pode ser a geração que muda tudo. Hoje começa a sua cura. Cristo não veio apenas para nos salvar do pecado. Ele veio também para cortar o mal pela raiz. Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isso significa que doenças que passaram de pai para filho, padrões de derrota, falências, traumas e dores emocionais, que atravessaram gerações não têm mais poder sobre sua vida. Na cruz, Jesus já levou essa maldição. Você não precisa mais carregar o que não é seu. Você não nasceu para repetir a história de dor da sua família. Você nasceu para viver a promessa. Hoje é o dia em que o céu se levanta em sua defesa, e a palavra vai cortar todo o laço escondido que estava te prendendo ao passado. Pai Santo e Justo, nesta hora me prostro diante da tua presença. Não venho com máscaras nem com justificativas. Eu venho com o coração quebrado, reconhecendo que há marcas em mim que eu não consigo explicar. Reconheço que existem pesos, dores, atitudes e padrões que não nasceram comigo, mas foram passados de geração em geração. Há feridas abertas que nem são minhas, mas que herdei como um fardo invisível. Senhor, eu reconheço. Preciso de cura. Preciso da tua luz na história da minha família. Se há portas abertas que deram legalidade ao inimigo, eu clamo que o Senhor revele. Se existem pactos ocultos, votos inconscientes, alianças de sangue ou pecados enterrados no passado familiar, que tudo venha à luz do teu espírito agora. Não quero mais repetir histórias de dor. Não aceito mais viver debaixo de sentenças espirituais herdadas. Em nome de Jesus, eu me posiciono. Eu levanto a bandeira da tua verdade sobre minha casa, sobre minha linhagem, sobre minha descendência. Senhor, eu te entrego meu nome, meu sobrenome, minha herança, minha árvore genealógica. Purifica tudo com o sangue do Cordeiro. Vai nas raízes, Deus. Visita o ventre de onde eu vim. Visita as escolhas dos meus pais, dos meus avós, e começa agora uma limpeza espiritual profunda. Agora eu profetizo, com autoridade no nome de Jesus. Toda maldição hereditária está sendo quebrada agora. Onde havia doenças crônicas que se repetiam, o Senhor está trazendo cura. Onde havia vícios familiares, Deus está libertando. Onde havia ciclos de separação, traição, pobreza, falência, infertilidade, depressão está sendo desfeito no poder do sangue de Jesus. Eu clamo agora, Espírito Santo, entra em cada história familiar representada nesta oração. Vai onde a dor começou. Vai onde o inimigo tentou construir fortalezas. Vai onde houve abusos, violência, rejeição, palavras malditas. Que o fogo de Deus desça sobre toda obra oculta. Que todo laço demoníaco seja destruído. Que todo pacto seja cancelado. Senhor, eu declaro que a minha geração será santa, curada, liberta. Os meus filhos e os filhos dos meus filhos não carregarão o que eu carreguei. A bênção de Abraão, Isaque e Jacó repousará sobre mim e sobre a minha casa. Eu sou um redentor da minha linhagem. Aquilo que destruiu meus antepassados não terá poder sobre mim. Eu declaro em fé. O sangue de Jesus está sobre minha história. E onde o sangue está, o destruidor não pode tocar. Aleluia. Deus eterno, eu clamo. Com lágrimas nos olhos e a alma rasgada, eu levanto a minha voz por mim e pela minha família. Senhor, olha para a minha dor. Olha para as marcas que ninguém vê. Eu me recuso a aceitar essa sentença espiritual como se fosse o meu destino. Eu não fui criado para viver acorrentado ao passado dos meus antepassados. Fui criado para glorificar o teu nome em liberdade, em vida abundante em santidade. Pai, vem agora com tua presença e invade minha história. Toca onde eu nunca fui tocado. Vai nas memórias esquecidas. Vai nos traumas que foram enterrados. Vai nas palavras malditas que eu ouvi na infância
nas palavras de maldição que meus pais escutaram e até nas que eles pronunciaram sem entender o peso do que diziam. Corta, Senhor. Rompe, desfaz. Jesus, intercede por mim agora. Toca nos céus com teu sangue derramado. Clama diante do Pai. Essa dor já foi vencida na cruz, e que essa verdade se cumpra agora na minha carne, no meu espírito, na minha casa, na minha árvore genealógica. Eu não oro só por mim, Deus. Eu oro por todos da minha família que ainda estão presos sem saber. Liberta aquele que está nas drogas, no vício, na escuridão, na dor da alma. Liberta aquele que está afundado em dívidas, nos adultérios, na raiva acumulada. Entra agora, Espírito Santo. Toma o controle. Pai, eu entro agora numa guerra espiritual pela minha linhagem. Eu me posiciono como intercessor, como sacerdote da minha casa, como atalaia da minha geração. Eu não fujo da luta. Eu me levanto no nome de Jesus para quebrar os grilhões que Satanás tentou manter escondidos por gerações. Se alguma maldição foi lançada por rituais, por feitiçarias, por palavras de ódio, por inveja, por alianças com o oculto, eu cancelo agora, em nome de Jesus Cristo, que todo altar demoníaco erguido contra o meu sangue seja destruído pelo fogo do Deus vivo, que toda legalidade seja revogada, que todo espírito de enfermidade hereditária perca o poder agora. O sangue de Jesus está clamando mais alto que qualquer acusação. Deus começa um movimento sobrenatural nesta casa. Que as correntes caiam, que os olhos se abram, que o coração de pedra se transforme em carne, que os filhos que estão distantes voltem, que os pais se convertam aos filhos e os filhos aos pais, que onde havia gritos haja louvor, que onde havia dor haja cura, que onde havia trevas brilhe a tua luz. Eu declaro, o sobrenatural está acontecendo agora. Milagres invisíveis estão sendo ativados. O inimigo pensou que essa linhagem terminaria em fracasso, mas Deus diz, vai terminar em glória. Espírito Santo, eu te convido com toda a minha alma. Entra agora na minha linhagem com fogo e glória. Não quero mais viver à sombra do que foi destruído no passado. Eu quero ser um construtor de um novo tempo em Deus. Pai, que as correntes que ainda resistem caiam neste exato momento. Que nenhuma força das trevas consiga se manter diante da luz da tua presença. Eu clamo pela libertação da minha casa. Liberta os lares que vivem sob gritos, medo, frieza espiritual, religiosidade sem intimidade. Liberta, Senhor, os casamentos afundados no silêncio, os filhos mergulhados na confusão emocional. Tira as máscaras, derruba os muros, restaura aquilo que foi quebrado pelas gerações. Eu te peço, Deus, mostra o que está oculto, revela o que ninguém quis falar, mostra o erro, mas mostra também a porta de saída. Envia teus anjos agora em guerra a meu favor. Luta comigo, Senhor, que toda resistência maligna, toda herança espiritual de fracasso, morte prematura, doenças repetidas, abortos espirituais, confusão mental ou miséria, caia por terra em nome de Jesus. Que as cadeias sejam rompidas agora, uma a uma. Que o teu vento sopre e leve tudo aquilo que o inferno tentou firmar nesta família. Hoje eu clamo, liberta, cura, sara e transforma. Pai, agora eu te peço, cura, restaura, regenera. Toca em áreas que por ninguém nunca tocou. Vai até as camadas mais profundas da alma. Vai onde a psicologia não alcança. Vai onde a ciência não explica. Vai onde os remédios não funcionam. Vai, Espírito Santo, onde o trauma fez morada por gerações. Eu oro pela cura do corpo, da mente, da alma e da história. Que haja um romper interior. Que o fardo hereditário seja substituído por um novo legado. Legado de paz, de amor, de equilíbrio, de vida. Que doenças que se repetiam na família simplesmente desapareçam. Que exames médicos tragam testemunhos impossíveis. Que histórias de dor sejam reescritas com glória. Jesus, entra no sangue da minha família. Purifica a linhagem. Alinha o DNA espiritual com o céu. Quebre toda a marca que foi colocada em gerações passadas. Liberta da maldição genética, da enfermidade crônica, da tendência destrutiva. Onde o diabo achava que tinha direito, entra com tua justiça e toma posse da herança espiritual dos filhos de Deus. A tua palavra diz em Isaías 53:5, que pelas tuas pisaduras fomos sarados. Então eu declaro, eu sou sarado.
Minha família está sendo sarada. A cura já começou. A libertação já foi liberada. E quem crê, diga amém. Senhor, agora eu te peço algo que só o teu Espírito pode fazer. Cura o que ninguém vê. Vai. Senhor, nos lugares secretos do coração. Entra onde a dor foi escondida por medo, por vergonha ou por costume. Liberta o coração cansado de fingir que está tudo bem. Restaura a alma que vive sorrindo por fora, mas gritando por dentro. Deus cura o coração da criança interior ferida, da filha que foi rejeitada, do filho que foi ignorado, do marido que cresceu sem referência, da esposa que só conheceu humilhação. Cura a criança que ainda chora dentro do adulto. Toca nas lembranças que ainda machucam. Apaga as imagens de dor. Restaura os sentimentos. Troca a culpa pela paz, o trauma pela confiança, a angústia pela esperança. Espírito Santo, quebra agora o ciclo de frieza emocional. Restaura os vínculos familiares. Ensina a amar de novo. Reensina a perdoar. Ensina a abraçar. Ensina a orar em família, a declarar vida sobre os lares. Faz renascer o amor perdido. Pai, que essa oração não fique apenas em palavras, mas seja um divisor de águas, um marco espiritual. Que hoje o céu testemunhe. Houve cura, houve libertação. Houve um recomeço em Deus. Senhor, neste momento, com toda a autoridade do nome de Jesus, eu declaro encerrado todo o ciclo de maldição hereditária. Aquilo que vinha se repetindo, geração após geração, termina agora. Hoje o céu se moveu e a linha espiritual da minha família foi purificada pelo teu sangue. Eu declaro que a minha casa pertence ao Senhor. A minha descendência será abençoada. Meus filhos andarão em santidade. Meus netos conhecerão a tua presença. As gerações que virão a partir de mim viverão a plenitude do teu propósito. Senhor, todo o espírito contrário à tua vontade foi desmascarado e vencido. Toda raiz maligna foi arrancada. Toda cadeia foi despedaçada. E agora, em teu nome, eu declaro vida nova, mente nova, saúde restaurada, emocional curado e espírito renascido. Deus sela esta oração com o teu fogo. Que nenhuma palavra profética se perca, que nenhum demônio retorne, que nenhuma maldição se restabeleça, que o teu anjo permaneça acampado ao redor desta casa, que a paz que excede todo entendimento encha cada cômodo, cada coração, cada história. E a partir de hoje, tudo muda. Porque quando Jesus entra, o impossível se curva e a maldição se transforma em bênção. Aleluia! E agora, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida. Você será um novo marco espiritual na sua geração. A sua família vai olhar para trás e dizer: foi ali que tudo mudou. Foi depois daquela oração. Foi naquela madrugada, naquele vídeo, naquele momento em que o céu tocou a terra. Você será conhecido como aquele que rompeu ciclos, que quebrou grilhões, que curou as feridas da linhagem. As gerações que virão após você viverão livres, curadas, protegidas e cheias da presença de Deus. Os filhos que ainda nem nasceram já estão sendo cobertos pela tua intercessão agora. Todo espírito de miséria, doença, fracasso, confusão, separação e destruição perdeu o poder sobre o seu sangue. Porque agora o sangue de Jesus está sobre você e sobre toda a tua casa. Onde havia dor, haverá testemunho. Onde havia luta, haverá louvor. Onde havia morte, haverá ressurreição. E se alguém perguntar o que aconteceu com você, diga: o céu me visitou. Deus entrou na minha história. E quando ele entra, tudo muda. Se essa oração falou com você, não guarde isso só para você. Deus te tocou? Então seja instrumento para tocar outros. Comente aqui embaixo com fé: eu rompo com toda maldição em nome de Jesus. Escreva isso como um ato profético, um selo de autoridade no mundo espiritual. E compartilhe esta oração com alguém da sua família que você ama. Porque o que Deus começou em você vai se espalhar por toda a sua casa. Envia nos grupos. Manda para aquele parente que precisa ouvir isso urgente. Se inscreva aqui no canal para continuar recebendo orações como essa. Porque esse é o seu lugar de refúgio, cura e libertação. E você faz parte dessa família. De Fé. Já deixa o like e ativa o sininho
porque o próximo vídeo pode ser a próxima resposta que o céu vai liberar sobre você. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te levante como uma coluna espiritual na tua geração. Você é escolhido. O ciclo da maldição terminou. A história agora é de glória. Amém.